Olá, obrigado novamente a todo o nosso público, nossos amigos, companheiros da suinocultura. Essa é mais uma gravação do nosso querido Pó de Porco, que está entrando na casa, nos carros e na vida de todos vocês que estão engajados todo dia a fazer uma suinocultura melhor, uma suinocultura nacional mais pujante. E eu estou muito feliz que a gente está dando continuidade à trilogia aqui do Nordeste, com a pessoa que eu não vou falar o nome ainda, não dê spoilers, por favor, nosso grande convidado de hoje. Mas queria parabenizar esse time que está nos acompanhando. Esses episódios são gravados, mas lançados na íntegra, mas eu tenho certeza que no momento em que esse episódio vier à tona aí nas nossas plataformas de Instagram, Spotify, YouTube, e estamos avaliando entrar agora no TikTok, já teremos mais do que 10 mil seguidores na nossa principal plataforma de cortes, que direciona para as outras plataformas, que é o Instagram. A todos vocês, 10 mil seguidores, muito obrigado por nos acompanhar todo dia. E aí, vamos começar aqui um pouco diferente da dinâmica do primeiro episódio da trilogia. Vamos começar com um host novo, primeira vez como co-host meu aqui no Pó de Porco. Muito obrigado, Marco Aurélio, pela sua presença, que no último ficou lá no cantinho, mas hoje está aqui na frente e participando desse bate-papo. Show de bola, Marcelo. Obrigado pelo convite. Agora numa situação diferente, né? Convido todos a entrarem na nossa granja, sejam bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo show de bola e eu estou muito feliz de estar aqui novamente. Muito obrigado, Marco. Quem quiser saber um pouco mais do Marco Aurélio, tem um episódio completo só com ele. Aí vocês revisitam no nosso histórico, na nossa biblioteca de vídeos, que vocês vão achar um episódio grande, ele dando trazendo ensinamentos pra gente da parte comercial. Estamos também com um convidado especial aqui da região, que não é natural, mas se naturalizou na região do Nordeste, nosso querido amigo Luan Elias. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Marcino. Primeiramente, agradecer aí a estar fazendo esse episódio dentro do Nordeste, né? Dentro do Ceará, que não deixa de ser uma potência da suinocultura da região Nordeste. Como eu costumo dizer, a nível tecnológico, hoje a gente não está atrás de ninguém no Brasil. E acredito que dentro dos próximos anos aí vamos estar sim entre os primeiros colocados aí do ranking do Agris, vamos estar almejando alguma coisa maior aqui para a nossa região. Muito legal. E aí, a cereja do bolo, claro, nosso convidado mais que especial. Muito obrigado, Ricardo Pardi, por ter aceito o convite, se disponibilizado a se deslocar até Fortaleza para gravar esse episódio com a gente. Muito obrigado, Ricardo Pardi, a palavra é com você. Bom dia, Marcino, bom dia, Marcão, bom dia, Loá. Cara, muito obrigado pelo convite. É algo diferente, algo que a gente não tem costume de fazer. E vamos ver o que é que vai acontecer hoje, né? Esse nosso bate-papo aqui legal, descontraído aqui, todo mundo que já se conhece. E, cara, muito diferente, uma sensação ímpar, viu? Posso dizer assim, tá bom? Que legal. Foi para mim também, viu, Ricardo? Quando a gente criou esse projeto, eu não tinha nenhuma ideia do que eu estava fazendo, né? Porque eu nunca tinha feito nada em relação à câmera. Mas com o tempo a gente vai soltando e você vai vendo que a gente esquece que está sendo filmado daqui a pouco, que o papo flui, como flui todas as vezes que nós nos reunimos. E aí, para vocês que estão em casa nos assistindo, pode entrar, porque aqui no Pó de Porco a granja é sua. Ricardo, a gente vai começar com você, para a gente poder explorar com o máximo de tempo e qualidade possível, porque eu sei um pouco da sua história, não sei tudo, e queria saber mais, que é o nosso grande momento RH. Ricardo, nesse momento RH, o que fez de você escolher estar aqui, escolher a suinocultura e chegar até aqui hoje, nesse momento não tão confortável que é gravar um podcast, mas está contando essa história tão bela para todo mundo aqui que nos acompanha? Marcino, é o seguinte, a minha história é triste, mas é uma história bonita, certo? História de vida legal, certo? Que familiar. A suinocultura entrou na vida da minha família em 78, com meu pai. Meu pai era funcionário de uma transportadora de asfalto, aqui de Fortaleza, e viajava o Norte e Nordeste. E numa dessas viagens, ele estava passando por Paudalho, região metropolitana de Recife, e viu uma placa, vende suínos. Ele parou nessa granja, era uma sexta-feira, ele parou nessa granja e viu lá o que tinha
e viu que tinha uma venda de suínos, de matrizes, matriz e reprodutor. Então ele comprou um casal não, comprou duas fêmeas e um macho, colocou no bagageiro do Chevette que ele tinha Mas e no cheiro que não ficou depois do chevetinho, né? e veio para Fortaleza à noite. Não fechou o porta-mala, deixou um entreaberto lá e veio. Se não me falha a memória, estava numa época de racionamento de combustível, certo? Então, ele foi burlando tudo. Não podia se rodar à noite, tinha restrições. E tinha um sítio do amigo dele, aqui em Messejana. Ele deixou os animais lá. Final de semana seguinte, foi nessa mesma granja lá em Pau d'Alho e comprou mais 12 fêmeas. 12. Mais 12. Porque existia aquela continha básica, era 20 fêmeas para um macho, Aham. certo? Então ele disse, não vou apertar muito esse reprodutor não. E aí foi para cima. 78, 79, 80, eu sei que ele comprou um milho, não sei, um milho aí que matou os animais, dizimou o plantel dele, certo? O problema naquela época era o que você ia dar para o animal. Então o milho que ele deu tava com inseticida, fungicida, tava com um veneno a mais ali que matou o plantel, dizimou o plantel. E em 84 ele voltou novamente a criar, já na onde hoje é a Santa Mônica, certo? E não parou mais. Não parou. De 84 para cá a gente começou a trabalhar com suíno, certo? Meu pai e minha mãe. É, Tem uma coisa, Marcino, assim, que eu lembro muito bem. Isso aqui é muito claro pra gente. Eu digo pra gente porque era eu mais dois irmãos. Eu sou o mais novo de três. Então, meu pai continuava a trabalhar nessa granja ou nessa transportadora e minha mãe era quem dava um apoio por lá. Então, a comercialização em um período do ano era muito complicada. Então, chegou ao ponto dos animais da gente serem feitos linguiça para estimular consumo. Que o porco não era suíno. O porco, você comprava um porco das grandes agroindústrias, os cortes, mas quem comprar o seu animal, para você vender o seu animal aqui, era uma coisa muito restrita, mas tinha uma venda, mas tinha uma questão de sazonalidade também. E nesse período do primeiro semestre do ano era muito complicada a venda, até por questão aquisitiva também. Mas eu me lembro, isso aqui é uma coisa que gravado na cabeça da gente lá, é que a linguiça foi uma forma de dar vazão, escoar essa produção dessa carne suína que era produzida. Era uma granja pequena, 150, 180 matrizes, certo? Que ela foi, ela foi, ela chegou até 180 matrizes até 2002, até 2002, certo? Ricardo, fazendo uma pontezinha aqui, seu pai teve uma experiência muito difícil no primeiro momento, né? Que foi o Sim. plantel dizimado. Mas o que que você acha que motivou ele a tentar de novo? A continuar, a buscar de novo lá em 84, reerguer, refazer e. Marcino, a mesa do meu pai, no escritório que ele trabalhava, tinha um tampo de vidro. E debaixo desse tampo de vidro, outra coisa que eu lembro fácil, ele tinha um recorte de jornal com criação de chinchila. Tem nada a ver com nada. Mas ele queria ver uma forma de ganhar um trocado a mais, certo? E ele viu no suíno, certo, uma oportunidade. Eu me lembro que já existia a Associação de Suinocultores, aqui já estou falando no final da década de 80. E na Associação de Suinocultores do Estado do Ceará, os eventos de final de ano, daí tinha 100, 200 criadores lá. Hoje em dia, uma reunião da associação é 5, 6 pessoas. Chegaram a ter mais de 100 associados.
Então, naquela época, o suíno era cara, era uma bomba assim boa. Era uma coisa que estava explodindo que quem tivesse uma terra, tivesse uma área e fosse para uma produção mesmo, tinha uma condição. Tinha um problema com a comercialização. Você conseguia comercializar em Fortaleza. No interior já era mais complicado. Mas dentro de Fortaleza existia uma comercialização do suíno. A forma que a gente criou meus pais criaram de produzir linguiça foi só uma forma de melhorar essas vendas, certo? Mas era aquela vontade dele que ele tinha de fazer algo mais. Que legal. E aí a gente voltou ali para 2002, onde a gente estava com 180 fêmeas. E aí você ia seguir, eu te interrompi para fazer esse insight. Aí não eram 180 fêmeas, eram 180 carroças. F1000, F2000, F3000. E se eu te questionar, se naquela época a parte da preocupação com a genética, com a eficiência do animal, já estava no radar do seu pai. Marcão, naquela época a gente estava mais num radar de sobrevivência, certo? Com a atividade. Tentar fazer a atividade se manter, certo? 2000, eu falo 2002 porque foi o ano que eu entrei para trabalhar na granja, Tá. certo? E aí a granja passou por várias fases e foi uma época até que ele criava frango também de corte. Tinha um alojamento de frango de corte, parou, ficou só com o suíno, ciclo completo. E aí, uma coisa que eu me lembro muito fácil, ele me deu um talão de cheque assinado, disse, cara, te vira aí que eu vou viajar. E viajou. E eu fiquei com esse talão. E foi aí que você entrou dentro do processo da granja. Foi a partir daí? Marcão, dia 7 de janeiro de 2002 foi o dia que eu comecei a trabalhar na granja. Não como filho do dono, mas como um funcionário da granja. Você estava com que idade? Eu tinha 21 anos ainda. Olha aí. Eu tinha 21 anos. E aí, cara, fui pra cima. Fui pra cima, que a minha intenção era ver aquela granja prosperar, certo? Ver a granja prosperar, ver o negócio acontecer, fazer o negócio acontecer. Força de trabalho, vontade a mil. Não existia tempo ruim, não, certo? Não existia tempo ruim. Às vezes queria esmorecer, mas não dava tempo. Vamos pra cima. E o pai toda hora puxando o freio de mão. Então eu fui contínuo, ia para banco, ia para cartório. Ele fez eu passar por todas as escalas, certo? Que ele achava necessário, certo? Então eu ia para banco, fazer pagamento, ia fazer cobrança, ia vender o animal, ia entregar o animal, ia pesar o animal. Eu tinha muitas funções naquela época, até porque era o CVD 180, você não tinha, sei lá, 300 e poucos animais por mês. Mas na minha cabeça, eu achava que aquilo ali era o futuro. Era o que tinha para mim na minha vida. Eu até fazia faculdade na época de administração, tranquei a faculdade Ah, e fui trabalhar, me dedicar mesmo à atividade. Quando você está com 21 anos, você tem um mundo, né, a ser desbravado, né? E a suinocultura dentro do estado e também ela não é uma atividade comum, né? Eh, e mesmo assim você com 21 anos viu na suinocultura uma possibilidade diferente. O que que virou a chave para você? Marco, o que virou a chave foi só uma coisa que meu pai me disse. Ele falou, cara, você criando suíno, você não vai ser rico, você não falou muita coisa não. O que ele disse? Você vai viver com dignidade, certo? Você vai viver com dignidade, você vai sustentar sua família, vai ter sua família e vai viver numa boa. Pronto. E as coisas vão acontecendo. As oportunidades. O suíno, ele é a base do nosso negócio, criação de suíno. Mas apareceram outros negócios por conta do suíno. Se não fosse o suíno, não existiriam a parte de transporte que a gente trabalha,
a parte de engorda de bovinos, Exatamente. Essas certo? atividades secundárias. Secundárias que só existem por conta do suíno. Ela dá suporte para essas outras atividades. Que legal esse reconhecimento, Ricardo. Sim, 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 Marcelo. Forte, né? De pivô, que é o suíno. O suíno aqui, ele, cara, posso te falar com toda certeza, ele, sabendo usar a suinocultura, ela te dá oportunidades que você jamais imaginava alcançar. É um ponto interessante, né, Marcinho? Quando a gente olha a suinocultura, as pessoas não entendem o quão complexo é o processo produtivo e o quanto de pessoas são envolvidas dentro desse processo. E o quanto de empregos indiretos que ela vai gerar dentro desse processo produtivo, né? E aí é o que você tá mostrando para nós o quanto que o negócio central sendo a atividade de produção de suínos, o quanto que isso traz de oportunidades secundárias. Exatamente. Mas ainda estamos lá em 2002. Sim, aí em 2002 eu comecei a trabalhar na granja com meu pai sempre de freio de mão puxado comigo, sempre querendo, muito mais querendo me ensinar do que deixar a granja ir para frente, certo? E aí a gente estruturou a granja, foi estruturando, foi ganhando corpo, tinha um prédio maternidade que ele tinha começado a fazer em 94, aí ele parou esse prédio em 94 e 2004 para 2005 a gente terminou esse prédio. Já foi uma virada que a gente deu. Um primeiro passo grande, assim, robusto, que a gente deu na granja. É, De 2004, teve outro ano que foi 2009, certo? 2009 foi outro ano muito difícil. Muito difícil, vou dizer por quê? Por conta de inverno. A gente arrendou uma granjinha lá perto, na época. Eu toda hora forçando a barra. Eu disse, cara, tá pequeno o negócio aqui pra mim. Já tem anos que você tá me segurando, você tá me estrangulando já. Para crescer. Você não tá mais me apertando, você já tá me estrangulando. Mas assim, Marcino, nesse 2009, eu não posso esquecer de uma coisa, de pessoas. Eu tinha pessoas que estavam conosco, que não só era eu, meu pai, certo? Que tava meu pai na parte financeira da granja, eu na parte de execução, lá tocando o bar, mas tinha três pessoas que eu tenho que falar. Eu tenho que Claro, dizer, claro, porque claro. senão eu não fiz nada. Tinha um cara na maternidade, que esse cara era ponta firme mesmo, caba bom. Tinha outro na gestação e tinha outro quebrando a cabeça comigo, certo? Era o João Corrêa, o Zé Sérgio e o Roberto. Essas três pessoas, assim, que eu posso falar com propriedade, são pessoas que me ajudaram nessa minha época de aprendizado. Até porque ali era relacionamento direto, na veia, era toda hora frente a frente, certo? Venderam almoço para comprar janta. Você saía, você carregava um caminhão, fretava um caminhão, carregava esse caminhão, era você que ia entregar, às vezes eu ia dirigindo para entregar, para receber o dinheiro. Cara, várias situações ao mesmo tempo que eles viram e fizeram eles acreditar também naquilo que eu estava vendo. Que legal. O que eu via, eu não falava. Eu nem eu acreditava no que eu via, mas eles acreditaram no trabalho. No trabalho, certo? Sabia? Vamos falar exatamente, é João. João, Zé Sérgio e o Roberto. Um abraço a vocês e fica o nosso muito obrigado, porque se estamos aqui, foi A ajuda dedinho de deles. vocês Foi, ajudando sim, ali. sim. Que legal. Eram pessoas muito, eles assim, o João e o Zé Sérgio eram pessoas muito leais assim ao meu pai, certo? Foram funcionários que estão 85, 86, certo? Que nesse intervalo de 78 para 84, o pai inventou de plantar. Desmatou uma área lá de 200 hectares e plantou, se ferrou. Se ferrou. Se vendesse a mulher, os meninos não pagavam a conta com o pai. Mas eu me lembro dele dizer uma coisa, ele agradecia a Deus e
ao ministro da Agricultura, ao ministro da Economia, não me lembro bem quem era, que deu uma anistia na época, e com a venda, ele vendeu uns tratores, vendeu uma coisa e conseguiu pagar o quitar, o financiamento bancário. E ajudou ele bastante. Mas aí, Marcino, 2009 foi um ano também de muito trabalho, certo? Na vida da gente. Foi um ano que a gente, eu digo lá para todo mundo que quem era menino virou homem, Virou homem. quem era homem mesmo de verdade ficou pronto, preparado. E, meu irmão, só ficou com a gente quem queria trabalhar, certo? Trabalho nós temos toda hora. Essa política a gente leva até hoje. Se você vier trabalhar aqui na Grande Santa Mônica por dinheiro, esse dinheiro vai ser macho. Se vier trabalhar com vontade, com afinco, o dinheiro é fêmea. Ele prospera, ele reproduz. Então, o menor que seja esse valor, ele se multiplica. É uma coisa que acontece, é uma mágica, certo? Mas não é mágica não, é Deus, Gostei dela, eu tô anotando que eu gostei dessa, tá, Ricardo? certo? Quando eu vejo os convidados, eu vou anotando algumas frases, essa eu nunca tinha escutado. Tipo, pra você o dinheiro vai ser macho E e dinheiro fêmea. fêmea. O nosso dinheiro, dinheiro é fêmea, É. certo? Mas para ele ser fêmea, a pessoa tem que se doar, tem que vestir a camisa e, vamos lá, se sujar de merda de porco, Uhum. certo? Até por esses outros segmentos que a gente está atuando, a frase inicial, viu, Marcino e Marcão e o Luan até mais presente na granja com a gente, é que a gente trabalha para dar de comer a suíno. Não, mas eu não trabalho com porco lá, eu não trabalho com suíno, puxo grão, meu amigo. Qualquer um que tá lá na granja trabalha para dar de comer aos animais. Então, é uma coisa que, se você não tivesse na sua cabeça, você não trabalha conosco, certo? Legal. Você vai passar só um tempo lá, você vai perder um tempo da sua vida, certo? A gente lá, a gente almoça, a gente janta, toma café, é suíno, certo? É suíno. E assim, de uma forma descontraída, não é aquela coisa impositiva, não. Tem mais gente trabalhando conosco lá. Hoje em dia nós estamos lá com uma porção de gente trabalhando e a gente vê, tem muitas pessoas que estão lá e estão bem satisfeitas de trabalhar conosco. Bem mesmo. Que legal. E aí chegamos em o pós 2009. Pronto. Aí em 2010 teve a perca do meu pai, certo? Meu pai faleceu e foi uma época que muito complicada. Não difícil pelo trabalho, mas mais pessoal. Foi uma perca que mexeu muito comigo, pessoal. Mas eu já estava preparado, certo? Ele já sabia que eu estava preparado. E eu também já tinha essa confiança em mim. Mas a gente foi para cima, certo? E pegamos a granja. Ele tinha, ele tinha já deixado um dinheiro separado, Marcina, para comprar um silo, armazenagem de grãos. E assim foi feito. 2011 eu consegui montar essa armazenagem, compramos essa armazenagem e vamos trabalhar. E aí foi uma época que eu já comecei, eu já tinha começado a viajar para comprar grãos. Nosso mercado aqui de grãos, se eu for falar em 2000, antes de 2010, Marcelo, você comprava grãos através de leilão da Conab ou então uma parte da Bahia, outra parte do Maranhão, outra parte do Piauí, certo? E produção local. Produção local também tinha um milho, você tinha uns 90 dias, você tinha um milho produção local também. Mas farelo nessa época puxava da onde? Farelo de soja você puxava de Uruçuí, você puxava Com a ignorância, Ricardo, Uruçuí no do Piauí, é? no Piauí. Piauí. Uruçuí no Piauí, Posto Franco, Porto Franco já tinha, era ABC, que era ABC. mas tinha também
É a Cargill, lá em Luiz Eduardo. Lá em Luiz Eduardo. Não, Barreiras. Barreiras. É Barreiras, Barreiras. Nós da Bahia. Certo? Então existiam esses locais aqui para você puxar o farelo de soja. Mas o principal, Marcino, aqui pra gente na época era o milho. Então eu fui atrás, fui correr, viajar o Piauí. Piauí é um mundo. É um mundo bom. Era um local que eu viveria tranquilamente. Maranhão também, oeste da Bahia também, Balsas, Uruçuí, Balsas do Maranhão, Uruçuí no Piauí, Luiz Eduardo na Bahia, três locais que eu não teria problema nenhum em morar lá. Ah, é quente, meu amigo. Lá é terra de você ganhar dinheiro. Certo? Isso aqui é uma coisa que quando a gente entra numa cidade dessa, você tá passando na cidade, você já sente. Você sente na hora. Epa, que tem uma energia diferente. Eu não É conheço a força do agro, né? Quando A você força vê do agro. o agro, ele chega e o grão chega, principalmente o milho e a soja, muda toda a região. Muda. Se alguém tiver granja em Uruçuí, convide a gente para visitar, porque é a única das três cidades que você falou, né? Luiz Eduardo eu conheço, Balsas, fomos algumas vezes já, eu acompanhado com o Marco, mas Uruçuí eu acho que eu nunca fui. Então, se eu tiver a oportunidade de ir, gostaria de conhecer. Eu acho que Porque não tem. realmente, em Balsas e Luiz Eduardo Magalhães, você chega, dá para ver, né? Uruçuí é menor. Menor. Dessas três aí, Uruçuí é menor. Tá. Certo? Mas numa crescente violentíssima. Violentíssima. Então, a explosão de grãos, ô Marcino, esse aumento, por exemplo, 2010, Piauí não fazia safrinha. Em 2015, outro dia eu vi até uma entrevista de um grupo lá, de uns gaúchos que estão plantando na região do Quilombo, que é outra região também de lá, perto de Uruçuí. Eles já tinham 50% da área, acho que eles plantavam uns 15 mil hectares, 50% da área eles já estavam para plantar safrinha. Hoje em dia, o agricultor, meu irmão, ele está muito bem obrigado, e que o agricultor continue muito bem obrigado para produzir grãos e para a gente comprar. Sem grãos não se faz suíno. Sim. Certo? Então, o agricultor no sul do Piauí ou no sul do Maranhão é fácil plantar safrinha. Já é bem mais fácil. Tem uma região do Penitente, a região da Batavo, são duas regiões boas, bem prósperas. Certo? Chuva lá regulares, são os melhores, a melhor região para se plantar. Mas no Piauí, cara, tem muita gente já plantando safrinha lá. Se não planta 100% da área de milho, mas planta os seus 70%, 80%, e o restante vai para o milheto, vai para o sorgo. São culturas, já são menor índice de chuva. Mas que o porco come isso também. Sim. O sorgo é bom, o sorgo está entrando bastante. Então, isso faz com que a gente vá para cima, certo? Vá para cima, se entusiaste. Não fique naquela restrição com medo. Meu Deus, e agora? E esse milho? Certo? Vou comprar de onde? Tem de onde comprar. Certo? Hoje em dia você escolhe, eu vou comprar do Piauí, vou comprar do Maranhão, vou comprar na Bahia. A gente sabe que todo momento tem milho para comprar. Vai depender do preço. Mas o panorama mudou muito, né, nessa última década, nesses últimos 15 anos que você está falando, com relação à disponibilidade de grãos aqui para a região. Isso foi um fator preponderante para você crescer a sua atividade dentro da granja, dentro da sua história como suinocultor, e hoje esse trabalho com grãos também, isso é muito importante dentro do seu negócio? Marco, foi. Foi porque, vamos lá, eu comprava milho no Piauí e o produtor pagava antecipado na época, e o produtor dizia, ó, você tem 15 dias para tirar. Se você contratar uma transportadora, o cara pegava, fechava o preço com você. Se você fechasse 10 cargas, por exemplo, as 3 primeiras cargas ele fazia o preço combinado, as outras 5 segundas, as outras 5 cargas, ele já aumentava aí 20%, e as duas últimas cargas, ele já, as últimas duas cargas, ele já aumentava, sei lá, um preço exorbitante. A disponibilidade de grão, Marcão, nos tirou um peso, mas não nos tirou a responsabilidade de custo.
O gosto a gente faz na safrinha. A safrinha, você faz o gosto. Nos últimos anos, nos últimos 2 anos, a safrinha ela vem se mantido de preço, certo? No decorrer do tempo. Mas, de regra, não é isso. De regra, não é isso, certo? De regra, não é isso. É tanto que já houve a entrada da Impasa lá em Balsas, já tem outra unidade sendo feita lá em Luiz Eduardo, certo? E já isso tudo para produção de etanol. E tem outra, se eu não estou enganado, lá em Uruçuí já está sendo feita outra unidade para produção de etanol também no Piauí. E já tem um projeto para um ano parar também. Um ano Pará também, né? É. Então, aí você fala, poxa, cara, o sol nasceu para todos. Ele vai continuar, amanhã ele vai nascer para todos, depois de amanhã também vai depender da gente buscar esse lugar ao sol. Certo? É tanto que hoje nós estamos trazendo nosso milho da Bahia. A gente faz um movimento logístico com os caminhões, certo? Maranhão está mais complicado, Piauí também, certo? De regra está todo mundo indo para o Piauí e para o Maranhão, mas a gente conseguiu um movimento logístico que dá para pegar esse milho da Bahia, certo? E trazer para cá e chegar num preço bacana. Acho que então essa disponibilidade de grãos mudou o risco de escassez, mas claro, não mudou a preocupação da boa compra para gerar um bom custo de produção. Mas Isso não muda nunca, né? não muda nunca. A gente dorme E nem em nenhum e lugar. acorda com essa boa compra, tentando fazer a compra perfeita, certo? Por mais que a gente acerte, agora sim, tem um produto, eu tenho um produtor que me ajudou demais. Tem um cara que ele já me estendeu a mão sem saber. Já me ajudou. É lá do Maranhão, seu Paulo Krelin. Outra pessoa que eu gosto de falar, quem me ajudou, porque, Claro. cara, Sua caminhada. minha caminhada É, dependeu do depende. sucesso dele. Exatamente. O sucesso dele é o meu. Eu digo para ele, doutor, ele disse, doutor Paulo. Ele disse, cara, não me chama de doutor, não, me chama de Paulo. Eu disse, grande Paulo. Mas é assim, o sucesso dele, o meu sucesso depende do dele. Então, se ele tem uma boa safra, eu vou ter, independente de preço. Mas o milho dele, muito bom, milho limpo, tudo isso aí só nos traz benefícios. Aí, e ele já me deu prazo, já, rapaz, é uma pessoa que hoje em dia eu posso dizer o que ele me pediu eu tenho que fazer, certo? O que ele me pediu eu tenho que fazer, eu tenho que me mexer para resolver o que ele está me pedindo. E é outra pessoa também que me ajudou demais nessa trajetória, que 2011 para cá, não, 2014 para cá, todos os anos ele me vende uma parte da produção dele, certo? Que ele fica lá na região do Penitente, no Maranhão. Que legal, né? Toda história bonita, e o caso da Santa Mônica, tem pessoas que são importantes nesse processo, né? E é importante reconhecer e ter gratidão por isso. Sim, eu fiquei com uma dúvida. Aí a gente chegou em 2014, quando você acerta essa parte da produção, né? Mas avançamos e tal. Em 2014, Santa Mônica estava com quantas matrizes? Em 2014, Só pra gente ir acompanhando o track a record. gente já tava perto de 600, Perto de 600. perto de 600. A última vez que a gente comentou sobre números de fêmeas, a gente ainda estava em 180. 180. Isso. Perto de 600 já. É um pulinho bom, né? Cara, a gente não sente. Não sente. É uma coisa que vai acontecendo, Marcelo. É uma coisa que vai acontecendo e vai fazendo. Vai construindo uma maternidade a mais, faz outra creche, faz uma coisa. Quando você vê, você tá lotado. Aí acolhe, vamos lá, constrói mais um galpão. Mas não tem dinheiro, mas vamos lá, ver aí o que é que faz. E assim. Se tem uma coisa comum na suinocultura é esse tipo de crescimento orgânico, né? Porque, logicamente, que dificilmente você vai entrar numa atividade com um porte como hoje tem a Santa Mônica. O nível de investimento é muito grande, né? A necessidade. E então você vê que ao longo da história, e quando a gente vai lá de 1978, cara, é muitos anos aí de suinocultura, né? Pequeno hiato aí, mas 84 voltando. E aí você entende que o processo de crescimento da suinocultura é um processo que exige dedicação e tudo mais e um crescimento orgânico, né?
E o que mais me chama a atenção, Ricardo, dessa trajetória até agora, mas vamos seguir, que existem muitas semelhanças também que eu vejo. A gente brincou no último que a gente gravou, que existe uma teoria para quem faz M&A, né? Que é aquisição, fusões e aquisições, que a primeira geração constrói, a segunda usufrui, a terceira destrói. Mas na suinocultura, o que a gente vê de regra, assim, quando eu converso com os primeiros descendentes ali de quem criou o negócio, é uma criação do negócio muito incipiente, pequeno, meio que na tentativa e erro, e a segunda geração criando de fato a suinocultura, né? Antes, é quase como a primeira geração experimentando, que era criar um porco ali, para a segunda geração vir e realmente estabelecer um negócio. Ainda não chegamos na terceira geração para ver se, se essa teoria do M&A vai continuar. Acho que não, que a gente já vê algumas pessoas muito interessadas com a suinocultura, já netos, né, dos fundadores ali, tocando o negócio, iniciando a tocar o negócio. Mas eu vejo essa semelhança, como a suinocultura é essa parte de como se fala? De transferir a responsabilidade de sucessão. Ela acontece de forma muito exitosa, assim, na suinocultura, sabe? Não sei se você tem a mesma visão, né? Mas. E com certeza tem seus desafios, porque toda sucessão tem. Mas a suinocultura eu acho muito bacana, que eu vou conversando com as pessoas. Não, meu pai começou lá, mas muito pequeno. E geralmente essa geração é a que fez a coisa virar um grande negócio, né? Mas, Marcino, aqui pra gente, o consumo de carne suína, isso aqui eu tenho comigo que quem tem para crescer em consumo é o suíno. O boi já cresceu, o frango já cresceu, é o suíno. E principalmente no Nordeste, certo? Pela proteína que é, comparado com as outras proteínas, o poder de produção do suíno, cara, ele só tende a crescer. Então, a gente, vamos dizer, quem está aqui de uns 15 anos para cá, pegou uma curva Muito positivo. só crescendo, para cima, toda hora para cima, certo? Você tendo, mesmo nos anos ruins, Marcino, de crise de milho caro, você tendo uma produtividade boa, você vai para cima, certo? O Nordeste, o Ceará, vamos dizer assim, ele é diferente das outras regiões, certo? O Ceará, ele é consumidor. Hoje em dia você consegue vender o suíno em todos os municípios do estado, certo? Todo mundo compra. Ou seja, tem uma perspectiva muito boa até para a próxima geração. Sim, sim. Até para ser a segunda geração, que é o que o Marcelo falou. Eu sempre faço analogia com o que ele falou aí do pai rico, filho nobre, neto pobre, que é o risco de ser, ao longo das gerações, a sucessão não ser exitosa. Mas a suinocultura também traz uma coisa, quando começa pequeno, que é ensinar a ter resiliência, Muita, persistência, muita. resistência, porque não é fácil, é complexo, mas começar pequeno, e aí lógico que vem muito da forma como o pai, a primeira geração, educa os filhos para fazer a sucessão, e a forma como ele traz o negócio, e esse negócio ensina. Isso traz também o êxito de a gente ver vários suinocultores já de segunda geração, de terceira geração e ampliando o negócio. Sim. Mas ao mesmo passo, ao longo da história, eu já vi situações de granjas que começaram bem e que a segunda geração não foi preparada e o negócio não deu certo, né? Isso faz parte de todo o negócio, mas a suinocultura traz essa característica de, normalmente ela começa pequena e vai ensinando o processo, né? Marcão, eu tô com 44 agora, tenho meu rapaz do meio que vai fazer 15 anos agora, esses dias, e ele anda desde novinho, ele anda comigo. Desde novinho, o novinho que eu falo é 6 anos. Tem uma época do ano agora, maio, junho, julho, por exemplo, a gente vai comprar gado. Eu e ele. Eu levo ele comigo para pesar animal. Como é o nome dele? Bruno. Bruno, um abraço pra você. E aí a gente vai comprar boi no sertão. Certo? Foi um dos negócios que a gente começou a ter em 2012.
12 para 13, apareceu essa oportunidade de comprar gado, engordar e vender. E de lá para cá a gente vem fazendo todos os anos. E aí eu levei ele desde pequeno, moleque, ele 6 anos. 2012 ele tinha 2 anos, mas desde os 6 anos ele anda comigo. E aí, às vezes perde uma aula, tudo nas férias. Quando ele entra de férias no mês de novembro, ele fica até janeiro e mês de julho todinho, ele vai para lida com a gente, certo? Ele disse que quer trabalhar. Uhum. Isso aí é uma opção dele. Quer trabalhar na granja, é uma opção dele. Mas ele vê que tem, assim, o trabalho dentro da granja não é trabalho, é um prazer, certo? Que é uma descontração, uma alegria, não tem aquele clima pesado no escritório ou no refeitório, lá a gente almoçando, junto com a turma todinha, certo? Ou então nos galpões. Existe o respeito, é claro, da gente com os funcionários com a gente, mas é um clima tranquilo, não é aquele clima pesado. Então, ele vê aquilo, isso aí é um ânimo para querer trabalhar, é um estímulo, certo? E a soma, o pessoal querendo somar, rapaz, é o melhor que você pode dar de incentivo para a sucessão, certo? São os exemplos que a gente tem diários, diário, diário. É tanto que a gente acorda cedo, 5h30 da manhã, a gente já está na estrada, a gente tem que, eu moro em Fortaleza, a grande fica em São Gonçalo, então vai dar uns 70 quilômetros, uns 100 quilômetros de casa até o trabalho. Uma vez ou outra a gente dorme lá pelo Paracuru, que fica lá próximo, mas de regra tem que acordar cedo, para 5 horas da manhã tem que estar em pé, tomar banho, pegar a estrada para não pegar o fluxo da saída de Fortaleza. E Hoje você veio de lá ou você já estava aqui? já estava aqui. Ah, você já estava aqui. Eu falei a viagem que você fez, então não teve viagem. Eu moro aqui, que bom. Hoje em dia eu moro aqui. Não, essa minha morava aqui, eu achei que você tava na Mas já internet. morei lá. Não, Porque o Luan tava lá ontem, né? tava lá ontem. Daí eu achei que você ia ficar por lá e vir de manhã. Aí, para voltar também, isso aqui são coisas, o Marcelo e Marcão e Luan. O Luan sabe, mas o Luan já experimenta isso aí, mas é a família, certo? Você tá em paz em casa, meu irmão, o trabalho flui que é uma beleza. Ele flui que é uma beleza. O dia que eu rodo menos, eu rodo 200 quilômetros. Eu tô precisando um pouco de paz, Ricardo. Aí, como a gente veio pro Ceará, que é um lugar muito bonito e vai ter um feriadinho, eu trouxe minha esposa aqui pra ver se eu animo e crio uma paz também em casa pra melhorar a paz no trabalho. Assim, não tô risado pra eu te areia, menino na mulher, viu? É perigoso, né? É perigoso. O Ceará tem disso, viu? Ah, é? O Ceará tem disso. Pra gente é positivo, Ricardo. A gente tá na tentativa. Estamos tentando aí. Estamos tentando? É. Pronto. Vai para o Ceará não dá uma forcinha pra gente. Mas, joia, a gente tava ali entre 2014 com 600 matrizes, mas a gente avançou bastante. E hoje, Ricardo, como tá a granja, qual é o tamanho? Não é mais só Santa Mônica, né? Mas qual que é o tamanho do negócio? Qual que é o tamanho dos big numbers aí de vocês? Assim, não mudou muito, não. Assim, não mudou muito a forma da gente trabalhar, mas o negócio, ele vai, por si só, ele vai prosperando, certo? A Santa Mônica hoje, ela tá com 1.500 fêmeas ativas, Não mudou muito, não. certo? Ela que dobrou. E, assim, a gente tem uma parte também de engorda, certo? Tá. Numerosa. A gente tem que dá ali para uns 2.000 fêmeas, um total de 2.000 matrizes. Puxando o animal de UPL daí. A gente puxa animal de UPL Entendi. também, certo? Que aí a gente começou isso aí depois de 2020. 2020, pandemia, foi também uma virada pra gente. Existiu a pessoa do Marco, tem que se dizer, tem que se falar, que ele é um cara agregador. Ele tem um network na mão, viu, Marcelo? É. Ele tem jeito, ele é jeitoso e ele sabe usar. Isso aí, o que ele tem na mão, ele sabe usar. E tem que se dizer isso aí. E o Marcão me apresentou algumas pessoas e até hoje a gente vem fazendo negócio, vem dando certo.
não faz todo tipo de negócio. Mas o principal, porco, suíno. Eu fico feliz também de ter contribuído com você lá atrás e de, pelo menos, fazer a ponte, né? Sim. E o tanto que é prazeroso a gente ver o negócio crescer. Realmente, a estrutura do Ricardo hoje de engorda, ela é acima do plantel de matrizes, então tem os parceiros, tem fornecedor, tem... E a gente conseguiu agregar nisso daí, né? Então é muito bom quando ele fala dessa estrutura e saber que a gente também participou disso. E pra frente, Ricardo. Primeiro, contamos com você, hein, Bruno? Pra tirar o que eu tava falando aqui da terceira geração, contamos com você pra prosperar ainda mais. Mas o futuro de hoje pra frente, Ricardo, o que você planeja pra gente finalizar esse momento tão legal aqui do Momento RH? Marcino, é, planejamento, vamos dizer assim, na parte de ações para a granja, eu estou muito mais preocupado em manter do que crescer, certo? Acho que no dia de hoje que nosso pensamento é em manter o negócio e tirar melhores resultados da granja em si, certo? É que nós estamos num trabalho batendo mesmo pesado com o Luan, certo? Para a gente conseguir isso aqui. De expansão, Marcino, cara, planos temos vários. Tem vários, mas Sonhos temos muitos. sonhos milhões. Toda nós a gente sonha. Mas assim, hoje o que tá o que tá olhando aqui para mim agora é só a gente manter, estruturar melhor desempenho de granja. Trazer eficiência. Eficiência ao máximo que puder, Que legal. certo? Ao máximo que puder. A tecnologia está aqui, a gente conseguiu fazer boas parcerias, The Reus, TB. Nesse período a gente trocou de genética e nós estamos sendo muito felizes aqui, te garanto. Diego Alckmin foi uma pessoa que também prontamente nos deu a mão e, cara, tá fazendo a diferença. Tá fazendo a diferença Que em legal. números na granja que estão esse ano, final do ano, a cereja do bolo vai ser os números, certo? E, assim, nutrição e genética estão casando bem. Bem mesmo. Fizemos algumas mudanças com parte de genética líquida e deu super bem, super bem. É só acreditar, Marcinho. Tem que É. acreditar e tem que conhecer. Você fala, rapaz, vou ali para Minas. Minas para mim é bem ali, a esquina, certo? A gente não vai de avião, não, a gente vai de carro, certo? Então, você, numa viagem dessa, você vê muita coisa acontecer, você vê situações, você vê as fazendas no oeste da Bahia, você passa pelas fazendas do oeste da Bahia, de milho, de soja, de algodão, você passa tem um- tem uma regiãozinha lá que você passa por um confinamento de gado no sul do Piauí, certo? É, você vai vendo essa região prosperando. E essa prosperidade chegando, as estradas melhorando, a prosperidade chegando, vai fazendo com o seu leque abrir e você vê oportunidade de negócio, certo? Oportunidade de negócio. Outro dia eu tive com o mês passado, foi mês de março, eu acho, fevereiro ou março, eu tive com o Luan em Balsas. E numa viagem dessa, você vai garimpando, vai dirigindo, mas vai olhando, Vai ampliando seus horizontes. vai ampliando, vai A ampliando. estrada é uma escola, né? É uma escola. É mesmo. Isso aí eu fiz em 2012. 2012 eu comprei uma carreta, peguei um avião, fui para Curitiba, pegamos o cavalo lá na fábrica e de lá fomos para Caxias. Eu e o motorista. Pegaram a carreta. Pegamos a carreta e a gente veio vazio de Caxias até Luiz Eduardo. Cara, o Brasil é desse tamanho. O Brasil é um ovo, cara. É pequeno. É pequeno.
A gente carregou na segunda-feira, lá em Luiz Eduardo, e viemos para cá, chegamos aqui na quarta de manhã. Segunda-feira à noite a gente saiu de Luiz Eduardo, quarta-feira de manhã a gente chegou. Mas assim, nessa viagem toda, nesse percurso todo, você vai conhecendo as estradas, você vai vendo o que você pode fazer, com que caminhão você pode transportar ali, como você pode transportar, o horário, certo? Aí são aquelas letrinhas pequenas que o tempo e a experiência vai te dizer. Mas você tem que ter o feeling. Se você não tiver o feeling, cara, e o feeling tá lá toda hora, aí volta para aquela primeira coisa. Isso aí são portas que o suíno abre. É você que tem que saber. Tá lá as portas, elas estão todas fechadinhas, mas ele te dá. É você que abre. É. Certo? É você que abre pro negócio expandir. O Nordeste, cara, criar suíno aqui não é só você ser porteira para dentro, não. Tem que ser porteira para fora também. Porteira para dentro, você vai trabalhar produtividade, vai trabalhar uma porção de coisas chatas, complexas e boas. Mas o porteira para fora é um mundão. É um mundão, é uma Porteira para oportunidade. fora são dois lados. Um é do suprimento, que você Sim. tem que ir lá buscar o suprimento, e o outro é a comercialização, né? Que é um grande desafio também, né? Desafio maior é esse, porque não se tem aqui uma agroindústria, uma grande agroindústria. E compre. Sua escala de faça uma escala de produção que abata aí que uma dessas grandes que nós temos aqui no Brasil hoje não tem. Então, você tem que fazer mágica, você tem que ir atrás de clientes, você tem que hoje no dia a gente tem mais de 600 clientes, certo? Espalhados que a gente vende no interior do estado. E, meu amigo, dá trabalho. Dá trabalho para entregar, dá trabalho para receber dinheiro, certo? Dá trabalho para tudo. Mas, como já faz parte do nosso dia a dia, vai saindo, vai tá lá. Tá acontecendo, o importante é que ele não pode parar. É uma roda que não pode deixar de rodar. Ela tem que estar toda hora circulando, porque senão, como é que eu vou pagar The Reus? Como é que eu vou pagar o fornecedor? Ainda tem. E é isso, né, Ricardo? Se não desse trabalho e desse muito dinheiro, todo mundo faria. Tudo ficaria fácil. Dinheiro dá. A gente viu esse crescimento, né? Mas dá trabalho. Dá Aí trabalho. precisa de gente Dá trabalho. querendo fazer, impulsionar, crescer, que é o que eu sempre vejo do pessoal que eu tenho conversado aqui, que são produtores, né? Porque a gente já conversou também com consultores, compradores e diferentes pessoas, mas quando é o produtor é a insistência, a resiliência e querendo fazer todo mundo ir para frente, né? Isso é uma marca importante. E quando ele fala que o projeto Futuros dele não é crescer em volume, mas é crescer em eficiência, mostra a evolução como gestor, Sim. né? Porque a história vem trazendo a demanda para você atender o seu mercado e aumentar o seu rebanho para que você tenha um porte importante até para o mercado de grãos e tudo mais. Mas quando você percebe que você hoje tem um porte bastante expressivo dentro da suinocultura do Nordeste, não só do Ceará, mas que olha para dentro e fala assim, não, agora eu quero aumentar a minha eficiência. O que eu preciso fazer para aumentar a minha eficiência? Porque também crescer dói, mas ser eficiente também dói, né? Porque você tem que, como gestor, pensar de uma forma diferente, pensar como que você vai extrair de forma melhor do seu animal, com a estrutura para ele, como que está a sua equipe, quem são seus parceiros que vão te dar esse suporte, tudo isso tem que vir com o amadurecimento como gestor. Então, muito legal a gente ter esse depoimento, né, Marcelo? Muito, muito bom. E eu queria pegar esse gancho, tá, Ricardo, para passar um pouquinho pro Luan e já voltamos, porque eu tenho muito interesse em entender esse fio desencapado que a gente ainda não conversou, que é da porteira para fora. Sim. Eu tenho falado do fio desencapado porque eu acho que todo o resto dá muito trabalho, mas a gente consegue, com mais dificuldade ou menos dificuldade, controlar. Agora, tem uma ponta na suinocultura que ela é sem controle, porque ela não tem um preço com previsão, que é muito que eu discuti no podcast com o Alvimar Jales, que é o fio desencapado do comércio do suíno, né? O preço final da carne. Você não tem uma previsão, você não tem um preço em bolsa que indique em longo, elas são, geralmente, quando você tem o preço, é regional e semanal. Então
Então você não tem muita previsão ali nessa ponta. O resto você consegue equilibrar, fazendo custo, fazendo planejamento, e essa ponta é mais delicada. Mas eu vou passar para o Luan para a gente entender o seu momento RH, Luan, e dessa experiência de você vir para cá. E aí retornamos com esse assunto aí, todo mundo aqui discutindo, para a gente que é lá do Sul aprender mais com vocês e como tem sido esse crescimento aqui no Nordeste. Marcino, eu vou ser breve porque a conversa com o Ricardo tá muito interessante, ele tem muito a agregar ainda a esse bate-papo. Sobre o interior de São Paulo, né, Ricardo? Meu sotaque Perdão, não me deixa mentir. perdão. Sou médico veterinário. Na The Hills, esse ano eu tô completando já 9 anos já de casa, realmente. The Hills é meu primeiro emprego. Como o Marcino diz, eu espero que seja o meu último. E a gente trabalha dia após Eu dia para que também. isso, Todos nós também. para que isso possa se realizar. Entrei na empresa como estagiário, né? Em 2016, o Marcão foi me buscar numa granja lá no De Minas. interior de Minas, né? Tinha feito um estágio lá na Fazenda São Paulo, inclusive mandar um abraço pro Rodrigão. Rodrigão, Foi a pessoa que me abriu as portas, o primeiro estágio, quando eu estava pensando em desistir de trabalhar na atividade, foi ele que abriu as portas e me proporcionou essa experiência. E se eu tô aqui hoje é muito por conta da confiança dele. Então, assim, manda um abraço pro Rodrigão aí. Rodrigão, um abraço para você, aí da Fazenda de São Paulo. E fica aqui o depoimento do Luan. Obrigado por ter ajudado ele e tirado ele de pequenos, que isso aí não tinha nada a ver com o Rodrigo, um abraço, Rodrigo. Foi o Rodrigo que realmente indicou o Luan pra gente conversar. Isso. Então, nesse início da empresa, a empresa proporcionou para a gente um nível de experiência muito grande, que era onde a gente conseguia visitar diferentes estados, regiões, clientes. Esse período aí de pelo menos aí 3 anos, consegui fazer Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Brasília, Goiás. Então, querendo ou não, você sempre leva alguma experiência de cada local desse, amizades, e isso vai agregando aí na sua carreira, no continuar da sua atividade. Em 2019, foi feito, na verdade, 2018, foi feito o desafio para mim estar assumindo assistência técnica na região ali, fazer Goiás, Triângulo Mineiro e Brasília, onde eu fiquei ali atendendo os clientes até o final de 2020. E início de 2021, o Marcão me fez um desafio. Mas nesse período você também aí teve a oportunidade de fazer a sua pós-graduação lá em... Isso, Certo, inclusive, certo. isso. 2019, 2020, fiz uma pós-graduação em Sanidade de Suínos, na UFG. Mandar um abraço também para a doutora Lívia, Tive com ela semana passada. a orientadora que me apoiou muito, que eu levo para a vida, é ainda minha fonte de consulta até hoje, quando eu tenho alguma dúvida sobre suíno, sobre sanidade. E isso me fez, na verdade, eu digo que talvez foi um dos pontos de inclínio aqui para o meu sucesso aqui no Nordeste quando eu cheguei. 2021, então, o Marcão fez o convite para mim estar assumindo aqui a área comercial, né? Na verdade, sair de dentro da granja um pouquinho, e começar também a trabalhar aí a parte de vendas. E o Nordeste ele é muito peculiar quando se pensa em sanidade. Hoje, por a gente não ser uma região livre de peste suína clássica, hoje a gente não tem suporte nenhum de laboratórios aqui, exceto Sergipe e Bahia, pensando em diagnóstico. Então, querendo ou não, hoje a gente trabalha com diagnóstico terapia. A gente trata com vacina ou com medicação, se resolver o problema realmente, pode ser que seja aquilo. Mas, infelizmente, a gente não consegue trabalhar com diagnóstico. Parte autógena, né, Luan? Isso. Também, né? A vacina, a gente não consegue fazer, na verdade, é uma vacina adequada, né? Com o antígeno da nossa granja. Esse é um desafio. Mas também complica muito a nossa vida pensando aí em diagnóstico. Então, já tinha feito mestrado com sanidade, já tinha tido a experiência com a parte sanitária ali em Goiás, em Brasília, em Minas. Então, assim, isso fez com que realmente quando eu chegasse aqui eu encontrasse um cenário caótico, onde você tentava resolver o problema, mas não tinha um suporte. Então, realmente, a experiência ali, o dia a dia, fez com que a gente conseguisse reajustar a parte sanitária das granjas e começar a ter resultado, a fazer com que aquilo fluísse
e a gente conseguisse estar no mercado aí tô aqui há 4 anos e não ter perdido nenhum das minhas grandes contas, nenhum dos meus grandes clientes. Que legal, Luan. E obrigado pelo seu momento RH. Me permitam. Claro, tá? A pergunta é, Luan, o que te levou a vir trabalhar com suínos? Lá, quando você... Porque você não tem a origem de família com trabalhar com suínos. E aí você foi para a faculdade. O que te levou a trabalhar com suinocultura? Marcão, eu sempre fui do contra. Ou seja, se todo mundo tá por um caminho, eu vou olhar para o outro. Eu acredito que tenha mais horizontes, melhores oportunidades. Isso dá pra saber, tá? Você nasceu em São Paulo e torce pro Grêmio. E assim, velho. Olha a dissociação cognitiva é muito grande, né? Um gremista aí meio diferente. Então, assim, no primeiro dia de aula de introdução à medicina veterinária, o professor saiu perguntando aleatoriamente para todos os alunos o que vocês querem fazer quando formados. E ali eu vou te dizer ali, uns 50% ali grandes, pensando em equinos e ruminantes, os outros 50 pequenos. Tinha eu, na verdade, eu que pensava em trabalhar com suínos e mais um pensava em trabalhar em aves. Então, quando eu vi ali todo mundo indo para as outras áreas, eu falei, a oportunidade vai ser aqui. Vou ter pouca concorrência no mercado. E realmente foi onde eu escolhi. A universidade de foco era pequenos animais, então infelizmente não tive a experiência. E no último semestre, nos últimos 6 meses, eu fui fazer o estágio supervisionado em Minas. E ali eu me apaixonei e tô até hoje, né? 9 anos aqui já. E pegando esse gancho, continua essa dificuldade, né? Acho que o Ricardo deve experimentar muito isso quando tenta buscar profissionais da suinocultura, que é se você não tá na região que tem um pivô muito forte de suíno e buscar gente da suinocultura é quase impossível. Né? Da minha turma, 80 alunos, da outra turma, nenhum foi para suíno. Aí depois vai vindo a galera que vai caindo de paraquedas, né? Que senta lá, aqui e tal, e vai você vindo para suíno, vai indo para aves, peixe e tal. Mas quem entra na faculdade já com esse pensamento para sair um pouco mais informado, porque não sai sabendo tudo, a universidade é só para você saber, acho que onde perguntar, né? Mas não é onde vai receber todas as respostas do mundo. Mas que tenha pelo menos um direcionamento para sair um pouco mais preparado é muito pouco. Suíno, quase. Você tem uma coisa comum dentro do nosso pó de porco, é esse relato do momento RH. Como é que você veio parar? Olha, não Sabia, né? É verdade. Foi no meio. eu dei uma rodadinha lá no dado e apareceu isso aqui. Só que todo mundo que está na suinocultura sempre relata da satisfação, né, de trabalhar na atividade. Então, que bom que você veio para a suinocultura de uma forma bastante interessante, né? E a gente convida os nossos parceiros aí, convidados a vir para a área de suinocultura. Venham fazer parte dessa atividade que é tão bela, tão gratificante. É isso aí, parabéns, Lua. Sua história é bem legal, né? Como sanitarista, nutricionista. A gente trabalhou muito junto, muito tempo ali, ralando Aprende no muito. Brasil em tudo que é canto, né? Com a experiência Romelco, com fábrica nova, então foi muito legal. Mas era importante introduzir, porque você faz o atendimento ao Ricardo, né? Um profissional completo, com nutrição, sanidade muito acurada e tal. E eu queria fazer essa, esse pedaço de demonstração, assim, da sua carreira, porque é importante pra gente seguir esse papo, agora mais amplo, que é sobre a suinocultura aqui do Ceará. Ricardo, a gente fez acho que um resumão, a gente foi introduzindo alguns pontos ali durante o resumo do seu momento RH, mas vamos entrar um pouco na suinocultura cearense aqui, e aí todo mundo pode ajudar. Quais são os números? Você tem isso de cabeça, Ricardo? Luan, se puder ajudar, Marcão, do que é a suinocultura cearense como Não é melhor. como? O Luan sabe mais. Hoje a gente tem mais ou menos aí mapeado 15 mil matrizes aí, pelo menos aí uns 85% aí localizados aqui na região metropolitana de Fortaleza aí, um raio aí de 100 quilômetros aí. Importante falar para os nossos convidados aqui que são matrizes tecnificadas. Exatamente, que é quando a gente faz esse levantamento, né, Luan? Sim, Granjas tecnificadas com todo o processo tecnológico dentro. perfeito. Hoje, então, você representa quase 10% da produção Tecnificado, sim. estadual tecnificada do Ceará. De matriz, sim. Que legal, Ricardo. Ainda traz o animal para engordar, Sim. se somar isso, que é comercializado aqui, dá muito mais.
No nosso plantel, se a gente for transformar, vai dar umas 2.000 fêmeas, viu, Marcelo? 2.000 e poucas fêmeas. Tá. E uma dúvida que eu tenho, que eu venho observando, e aí você pode me bater se você quiser, tá, Ricardo? Porque é um comentário de quem tá muito longe, olhando de fora e entendendo o movimento do mercado, que pode estar todo errado o que eu vou falar agora. Pois não. Mas quando eu comecei a vir, assim, pro Nordeste, um pouco mais pro MT-MS e outras regiões, eu vi um padrão de consumo que eu atendi muito tempo a Bahia, com o seu Antônio Carlos. Foi uma das regiões que quando eu saí como nutricionista, né? Eu tava como nutricionista, eu comecei a atender, mas ainda tinha muito mercado de feira, né? De animal vivo para venda. Você tinha o mercado de porta em porta e algumas granjas com pequenos abatedouros, muito próximo ou dentro da granja, que faz o abate ali para vender quase que fresco, né? Porque era uma preferência do mercado. Esse ponto tá correto? Desiste. Existe. Existe. E lá atrás era mais forte. Ou não? Ainda continua mais ou menos o mesmo peso? O mercado, ele está aceitando mais a carne. For congelada ou fresca, certo? Vai depender, vamos dizer assim, da região, do estado, da cidade. Vamos dizer assim, cada cidade existe uma peculiaridade. Quanto maior a cidade, maior você consegue produzir cortes, certo? Até um tempo desse atrás não se falava em panceta, copa lombo, prime rib, suíno, nada disso. Picanha suína, a carne nobre era o pernil, a costela vinha depois. Hoje em dia uma costelinha pururuca é bom demais. Nossa. Certo? Tem um restaurante aqui em Teresina, tudo de porco. Tudo de porco. Aqui tem restaurantes com porco. Muitos restaurantes com porco. Mas tem um restaurante lá em Teresina, que eu fui já umas 2 vezes. Cara, você comer um leitão, uma pururuca, você comer uma costelinha. Aí eles vão fazendo todo tipo de cortes. Assim, cara, você vê que o pernil, que era carne nobre, não é mais, certo? E hoje em dia, cara, você consegue comer aqui no Nordeste, que não se conseguia, comer carne de porco com uma facilidade. Você vai no mercantil, certo? Uma rede grande aí dessas aí da vida, tem lá todo tipo de corte, todo tipo de corte. Ou seja, supermercado pequeno porte, médio porte, grande porte, todos hoje já tem Já tem. a carne Tudo, suína tudo. disponibilizada, né? Começou com a bisteca, certo? Bisteca, carré. E aí, meu amigo, hoje em dia tem um leque de cortes enorme. Nós vivenciamos isso essa semana. Sim. Conta aí. A gente chegou por Natal, né? Pelo aeroporto e entre a nossa chegada e quem vinha nos buscar, que foi a Gabi, a gente tinha um delay ali de hora e falamos, não, vamos almoçar aqui no aeroporto mesmo, que já adianta e tal. Pegamos lá o bife de porco. Não era uma bisteca, eles fizeram um corte, provavelmente do mignon ou do lombo, né? E fizeram um bifão lá e tava lá em Natal, no aeroporto, bife. Disponibilidade. Legal. Bom, Carne bovina, prato com carne suína e de carne de frango. Ou seja, perfeito. perfeito. Bom demais, cara. E por que eu quis abordar isso, Ricardo? Uma vez eu estava fazendo uma reflexão lá atrás, eu não sei se foi em uma palestra, numa mesa redonda que eu participei, não sei no que foi. Mas a gente estava conversando sobre o aumento do consumo, né? Que houve um aumento médio no consumo do Brasil nos últimos anos. Teve um trabalho forte da BCS fazendo posicionamento de prateleira junto com os mercados e tal. Mas eu quis abordar um outro tema que é importante, que eu acho que às vezes a vida da gente também é a sorte e são casuísticas que aparecem e muda o jogo, né? E uma delas que eu identifico, assim, que é muito claro para mim, pelo menos, mas eu gosto de brincar que quando não é informação científica, eu tirei do meu data foda-se, tá, Ricardo? Que é assim, né? Eu não tem como comprovar e como falar cientificamente. Mas tá aqui nos meus dados da minha cabeça. Mas a chegada do Outback fez uma transformação no olhar da carne suína. Porque o Outback, ele é um restaurante caro, de um posicionamento para elite, né? Porque é um prato caro, mas que trouxe a costelinha, a ribs on the barbecue lá, a ribs on the barbie, como prato-chefe da casa de um restaurante elitizado.
E a partir dali, hoje em dia, onde você for, você tem a costelinha no barbecue em qualquer lugar que você for. E, e essas redes precisam se abastecer, isso gera o consumo, isso gera a demanda da costelinha mais bem preparada, com um padrão melhor, e foi crescendo. Olhando o mercado do Nordeste, mas aí é você que vai me corrigir, tá, Ricardo? A gente vê uma explosão, e aí falamos de Balsas, né, de alguém que saiu de lá, que é do Mercado Mateus. O Mercado Mateus hoje figura o negócio, o business Mercado Mateus, atrás no Brasil só do Carrefour, acima do Mufato, que atinge Paraná e São Paulo ali com a rede mercadista. Você acha que essa mudança, que é esses mercados maiores, como supermercado, hipermercado, isso também direciona para que esse consumo de congelado, que lá atrás eu não via, eu via como uma preferência do Nordeste a carne fresca. Mas esse tipo de ação e esse tipo de mercado entrando no Nordeste mais forte tende a fazer com que o congelado. E por que eu falo muito congelado? Para a gente conseguir escoar e ter mais padrão de venda, você precisa estocar, né? Carne fresca eu não estoco. E aí eu preciso. Eu lembro que quando eu atendi a Bahia era muito forte você desorganizar toda a granja para concentrar os partes no final do ano, porque ali concentrava a venda. E eu não tinha como estocar porque a carne congelada não era tão valorizada como a carne fresca. Então eu precisava rentabilizar a granja mais no final do ano, porque a demanda sobe sobre uma carne que eu não consigo estocar muito tempo. Porque o suíno não dá para falar, pera aí, eu vou parar de te dar comida um tempo, que é o boi, né? Eu diminuo bastante o crescimento, é um crescimento longo. Se ele ficar na granja, é comendo sua rentabilidade, né? Você acha que isso tem alguma coisa a ver ou não? É uma viagem quase Assim, lisérgica aí o que eu tô falando. se você for analisar bem, vamos fazer aqui um histórico da carne suína. Existia um frigorífico em Mucambo, se eu não estou enganado, em Mucambo. É próximo a Sobral. E ele abatia o suíno, o porco, para tirar banha. A carne era um subproduto, certo? Eu acho que, se eu não estou enganado, nosso primeiro frigorífico foi lá em Mucambo. Se eu não estou enganado, viu? Então não era para carne, era para banha. Depois começou a se produzir o suíno no final da década de 70, início dos anos 80, o suíno criado, suíno de granja. Já era já voltado para uma produção de carne. Então, existia a questão da cisticercose, certo? Quem comia, por exemplo, chegava no interior, você para comer um porco, a pessoa pegava o animal, enxiqueirava, ia dar milho, passava 90 dias com aquele animal, como tu disse, para limpar o animal. Marcino, hoje em dia, assim, e depois disso, se você aparecesse com uma carne resfriada, ou bovina, ou suína, chegava na feira, no interior, o pessoal tá com o dedo na carne. Tá gelado, toma choque. Hoje em dia não. Ah, tinha isso. Tinha isso, Ah, tinha isso. Existia. esse Hoje em dia não. a carne congelada que esfriar. Hoje em dia não. Hoje em dia, a gama de cortes, cara, elas são atrativas. As fotos que tem lá, tipo, que tem lá da carne, a mídia, hoje em dia, divulgando, tudo isso aí ajuda no consumo. Então, você pegar um pedaço da barriga que não é corte algum e te virar uma panceta, certo? Que hoje tá mais caro que o pernil. Que hoje está mais caro que o pernil, que era a nossa carne nobre. Não. Que era a nossa carne nobre. Então, cara, é fantástico. É só para cima. É só consumo de carne suína aqui é só para cima. É a proteína que tem para atender a suína. Certo? Essa lacuna aqui, a suína é, é a proteína do momento. É a proteína do momento. Certo? No Nordeste. No Ceará em específico. Porque o Ceará, se você comparar Bahia com o Ceará, eles vão ter mais ou menos o mesmo plantel. Mas o Ceará não tem a mesma quantidade de habitantes que a Bahia tem. Mas a Bahia está próxima ali de Minas, próxima do Goiás. Certo? Então, existe uma facilidade de trazer animais vivos e serem abatidos. Cara, nosso país é pequeno.
Nosso país é pequeno. Basta a pessoa ter um pouquinho de coragem. E, e uma das coisas que a gente aprende na suinocultura, que eu esqueci de dizer, é saber perder. Eu acho que é a regra 01. Saber perder é uma regra que você tem na suinocultura. Porque você carrega um animal, às vezes você carrega um caminhão, vamos lá, um caminhão com 120 animais. Morre 2, morre 3 animais, morre 4, sei lá, por calor, por qualquer outro motivo. Essa brincadeira aí, você perdeu 5, 6 mil reais, fácil. Então, saber perder faz parte do negócio. Certo? Quem não sabe perder não pode Não criar aguenta. porco. Não pode criar suíno, não aguenta. O, o relógio roda ao contrário. Não dá para trabalhar com fígado, né? Não é uma conta exata. Legal. E você acha que dessa tendência, Ricardo, como que o Ceará, principalmente, está se preparando para isso, para o futuro que você vê? Você comentou muito, a gente não tem como abater, né? O abate é mais difícil, eu preciso pulverizar minha rede de clientes. O que está sendo feito para preparação para o futuro aqui no estado do Ceará? Porque se a demanda vai subir, vai precisar ofertar esse animal, né? E a gente está vendo que a demanda de consumo de suíno é a mais provável que suba, porque é a menos envolvida hoje na região e tem ganhado a boca do povo, Sim. sim, a preferência. O que tem de grandes projetos que você vê se preparando para conseguir sustentar, né, e dar suporte a esse crescimento? Grandes projetos tem um, Nenhum em mente. nenhum em mente, também não tem. Mas assim, já tem gente que trabalha com isso, certo? Marcino, eu acredito que já já vai aparecer alguém. Eu acredito, certo? Pode ser até a gente, não sei. Com A gente toda não sabe, certo? Uma vez, eu acho que eu conversei isso com o Marco. Conversei com o Marco sobre abate. Mas até hoje o que eu entendi de abate, o Marcino, é outro negócio, totalmente diferente de criação, certo? Eu não estou pronto ainda para isso. Hoje eu não estou. Amanhã é um outro dia, eu não sei. Mas o mercado, ele está mudando. Sim. O mercado, ele está mudando. Então, para se manter ou até para prosperar, a gente vai ter que se adequar a alguma situação que ela possa aparecer. Mas assim, Marcino, não vou dizer que é fácil. E vamos dizer assim, é fácil você tendo dinheiro, você tendo a condição, você tendo crédito, mas você trazer cortes, ou do Mato Grosso, ou de Minas, ou de São Paulo, ou do Paraná, ou de Santa Catarina para cá, cara, é questão de só programação e armazenagem. E ter para quem vender. Não é difícil, não. Não é difícil. Mas é legal porque eu sempre tenho comentado, né, Ricardo, acho que como explorar um pouquinho mais o conhecimento, não como o dono da razão, né? Mas porque se a gente olhar a suinocultura mato-grossense, sul-mato-grossense, ela é muito eficiente no custo. Sim, Porque ela tá perto do grão, o grão é muito barato, o suíno é uma caixinha de soja e milho com focinho e rabo, né? Mas é isso que a gente faz, a gente transforma a proteína vegetal em proteína animal. Mas são dois estados muito pouco populosos e que você não consegue ali explorar a última parte, que é a venda. O Nordeste, a gente tinha uma dificuldade de grão, que você já passou por aqui, depois você fez um filo muito grande para estocar, falou da melhoria dessa disponibilidade, estabilidade, que é o que a gente precisa para produzir o suíno. E isso está meio que, eu acho que superado, né? A gente não tem uma escassez, às vezes tem que buscar de fora, para realizar mais o custo, o equilíbrio do custo, mas a escassez está resolvida. E aqui tem um grande potencial, né? Primeiro, está mais perto da parte para exportação, então a gente economiza um caminho em rota. E segundo, o mercado consumidor é gigante, né? A gente tem duas das maiores, que figuram entre as 5 maiores capitais do Brasil aqui no Nordeste, que é Salvador e Fortaleza. Então, gente para comer, né? Pessoas, o nosso consumidor está aqui no Nordeste, com cidades grandes, com volume grande de população. E tendo grão e tendo suíno, e se isso aumentar, vai precisar de mais porco. E aí eu tava vendo até alguns pequenos ruídos ainda, né? De algumas entrevistas de
grandes agroindústrias olhando para isso, né? Por facilitar. Opa, peraí, lá até tá tendo grão agora. E eu fui fazer uma apresentação para uma escola de rações que me convidou uma vez, e eu tava falando isso sobre o novo olhar para um novo, acho que uma nova fronteira agrícola para a parte de suínos, não agrícola, né? Mas mais focada nos suínos. E eu botei o Nordeste como essa grande opção, por esses dois fatores, né? Eu economizo período de transporte para exportação, o grão, aonde o grão vai, a galinha e o porco vai atrás, e é uma coisa sanada desde que se criou a possibilidade da plantação no Mato Piba, né? E com esmagadoras chegando e o milho sendo produzido, você deu exemplos também de novas empresas chegando para enriquecer essa produção e gente. Não adianta também eu só produzir, mas eu produzo muito longe e não tem como comercializar. No Brasil é assim, você tem choques de imposto para equilibrar a demanda do que vai, do que volta, ICMS, PIS, COFINS e etc., para essa interação e você explorar esse mercado consumidor. Você acha que esse raciocínio é um fato ou você vê mais desafios do que eu consigo ver, Ricardo, de que sim, o Nordeste é a próxima fronteira para a suinocultura? Eu acredito que sim, viu, Marcelo? Porque população a gente tem, certo? População a gente tem. Independente de governo A, governo B, governo C, mas o pessoal vem comendo bem, vem comendo melhor, certo? E, cara, como eu tô te dizendo, a proteína que tende a crescer aqui é o suíno, certo? A gama de cortes que vocês já tinham lá no sul, aqui também tem, certo? A gente não ouve falar num grande projeto, certo? Os projetos que tem, eles estão aumentando, sempre estão aumentando, 500, 1.000, sempre sempre estão aumentando. Mas o pessoal da genética está atento também a isso. Eu acredito que quem atende a parte de genética, eles estão vendo essa parte também aqui de projetos, na parte de terminação, na produção de carne. Mas o que tem, tá dando conta. Tá dando conta. É tanto que o pessoal ainda traz animal vivo, já animal pronto para o abate. No Mato Grosso. Pois é. Traz no Mato Grosso. Só para finalizar, porque eu ainda acho assim, Ricardo, que essa preparação vai demandar um ponto crucial que o Luan levantou, que é como que a gente libera essa área, que ainda só a Bahia, no Nordeste, é livre da peste suína clássica. Mas a hora que isso acontecer, e tem um movimento grande hoje da BCS, né, se preparando para... que já foi feito lá no passado, uma tentativa, né, de erradicação da... Mas vai ser, suína tem, clássica. agora mês de maio, Luan, vai ter um trabalho, né? Vai sim. Vai sim quando a erradicação da peste suína. Eu vi que eles estão se movimentando, tentando acho que reativar um plano que foi ativado lá atrás, não teve sucesso na época, até por causa de informação mesmo, né? Informação muito pulverizada. O mercado do Nordeste ainda é um mercado que você encontra vários produtores muito pequenos, atingir e tá dentro, por exemplo, do mapeamento da Embrapa de suínos, que faz um mapeamento interessante sobre isso. É complexo, né? Porque você vai dentro da produção tecnificada, essa muito bem mapeada, mas a não tecnificada muito mais complexa de atingir. Mas se eu destravo isso, eu libero toda a região para exportação. Claro, ainda tem o norte, eu não sei como é que tá lá, mas essa região fica liberado fora as barreiras que a gente tem que criar de transição para exportação, para comercialização, para melhorar a parte sanitária, para você ter mais acesso, né? E isso explodindo, cara, é muita gente para alimentar, com gosto por suíno, com grão disponível, com uma possibilidade imensa, na minha visão, de crescimento, sabe? Acho que ainda essa é uma trava importante, porque restringe muito negócio, né? Como exportação, como negócio de animal sair daqui para lá, que a gente não consegue fazer esse trânsito inverso, né? Só pode subir. Mas isso saindo da frente, na minha visão, destrava o Nordeste para crescer na parte de suinocultura, assim, de forma expressiva, né? A ação do mapa recente, com o projeto piloto lá em Alagoas, né? Com a vacinação, isso foi o primeiro passo agora para busca
através da BCS lá com esse objetivo, né? Mas eu tenho essa visão também bastante clara de que o grande desafio é você estar dentro do seu mercado consumidor, né? A partir do momento que você destrava o consumo de carne suína por alguns fatores, tais como a questão daqueles mitos que isso vem sendo trabalhado, caindo por terra, né? O mito da questão da carne saudável, o mito da questão da carne gordurosa, além disso, do custo da carne suína, né? Sendo bastante competitiva, frente principalmente ao principal, a nossa cultura do consumo da carne bovina. E o Nordeste densamente povoado, né? Então, a partir do momento que você tem esses fatores aí, diria, já muito bem trabalhado, e finalizando com essa questão sanitária, existe um potencial muito grande. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Ricardo. Dentro de todo esse processo aí, qual que você acha que é o grande desafio para a suinocultura cearense hoje e talvez se expande ou não para a suinocultura nordestina? Qual que seria o grande desafio? Seria essa parte sanitária com a peste suína clássica ou teria outra coisa na sua percepção? Calma, a peste suína clássica é um desafio, certo? A gente erradicando isso aqui é uma ajuda grande, 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 não tenha dúvida, certo? A gente nunca provou, Marcino, daqui para lá. A gente só provou do de lá para cá. Verdade, né? Não sabe? É. Certo? A gente nunca provou. Então, o que a gente sabe até agora foram restrições. O que a gente só tem hoje são restrições, Uhum. certo? Algumas de consumo e outras de trabalho, certo? As de consumo, elas estão caindo por terra. Então, essas aqui, eu acredito que a tendência não é a gente chegar a 40 quilos por ano, não. Mas o Nordeste deixar de ser, eu acho que hoje, olha, eu vou dizer, na casa de qualquer um, come-se muito mais de 15 quilos de carne suína por ano, certo? É um consumo bom, tranquilo, certo? O consumo ano é tranquilo. Em todo churrasco tem uma carne suína. Linguiça suína, certo? Um corte suíno, Uma pancetinha para uma pancetinha, né? mas são duas questões, peste suína e de consumo. A de consumo tá caindo, Marcão. Tá caindo, né? Tá caindo. O consumo tá Uhum. caindo, certo? Vocês comeram no aeroporto? Porque na realidade não tem uma carne mais saborosa, não. Mano. Não, Tá moço. doido? E a questão sanitária é também uma questão cultural. De uma faixa não digo, eu não são nem produtores. Não são nem produtores, que a gente chama, mas são criadores. É, eu não tenho o que dizer. São pessoas que criam porco solto. É difícil de encontrar, mas ainda tem. Ainda tem. Principalmente na divisa Ceará com Piauí, ainda tem. Certo? Você vai encontrar uma área lá que o pessoal ainda cria porco solto. Aquele porco preto, caipira, certo? E o pessoal cria solto, mas só tá diminuindo. Sim. Só tá diminuindo também, viu, Marcão? Isso aqui é uma coisa que a gente não pode dizer quanto tempo, daqui a quanto tempo, mas a gente enxerga, certo, que Esse processo que já foi acontecendo em outras regiões também, né? A sim, gente vê isso no Centro-Oeste, a tendência em várias regiões do Nordeste é isso. E resumindo, à medida que aumenta também a disponibilidade dessa carne produzida pela Santa Helena, por exemplo, né? Santa Mônica, perdão. Que vai tirando
a competitividade é outra. E, Sim, sim, É. então, sim. você vai empurrando, né? Na verdade, a gente ainda tem clientes que eles compram tanto caipira quanto de granja. Ainda tem. Tem um cliente que eu sei que ele faz isso, certo? Mas, assim, era, vamos dizer, 30% de granja, 70% caipira, depois foi para meio a meio, e o caipira está diminuindo. Hoje está em 20, 80. Aí o caipira tem diminuído bastante, bastante, bastante. Mas ainda tem gente que prefere o caipira, certo? Não é um pessoal mais novo, é um pessoal mais antigo, Sim. Sim. certo? É um pessoal mais antigo, um pessoal mais velho. Uhum. Mas eu acredito que é uma questão de tempo também, certo? Resolver essa questão, o consumo está sendo resolvido, mas também a parte sanitária. Essa parte sanitária aí, eu creio que logo a gente consiga se desvencilhar disso, desse problema. Que legal. Eu queria comentar isso para quem está nos ouvindo. Eu não sei quem está à frente do projeto, no mapa, ou quem tá conduzindo essas comunicações também na DCS, mas a gente está aberto para vir aqui discutir. E um ponto importante é isso, mostrar que o produto, aliás, mais do que ninguém, quem tem interesse em ajudar é o produtor da própria regional, né? Sim, sim, sim. Ele só traz benefício para a produção de suínos tecnificada, mas pensando em carne, nesse consumo, que é a produção de vocês aqui, né, Ricardo? E acho que é uma trava difícil, mas importante para a gente rodar aí como é a aftosa para bovino, como é Newcastle para frango, como é toda a atividade tem a sua dificuldade, né? Mas espero que seja exitoso, se não der tempo da gente conversar e poder expor o projeto, mas que seja um projeto exitoso para todo mundo aqui do Nordeste. Perguntas, Marco? Olha, eu acho que Eu tenho algumas, mas eu vou deixar ainda para o Ricardo Paes, mas vou deixar se vocês quiserem pontuar alguma coisa. com relação à estrutura hoje, sua hoje, você emprega quantos funcionários? Marcão, cara, sou ruim de número, mas assim, vai dar umas 120 pessoas. Umas 120 pessoas, emprego direto. Olha a importância social dentro do processo produtivo da suinocultura sua dentro da região, não é? Isso é também, a gente tem que sempre abordar esse tema sobre a importância social da atividade de trazer um emprego direto, além do indireto, que nós já comentamos aqui, né? Então, a suinocultura traz essa característica, né? De empregabilidade. E como está hoje o seu nível de mão de obra? É um desafio também? Falei, Luan. Deixa o Luan falar. Você acredita que o desafio de mão de obra é geral, né? A nível Brasil, é o que a gente mais escuta e o que mais vem se falando e se debatendo. A Granja Santa Mônica, ela vem com um projeto realmente legal, pioneiro na região de reconhecimento da mão de obra. Então, assim, realmente, hoje a gente está trabalhando de uma maneira que a gente paga o salário acima, porque a média da região está se pagando, e o funcionário que realmente veste a camisa, entrega, ainda recebe uma bonificação a mais em cima da produtividade que ele está entregando. Esse é o dinheiro fêmea. Esse é o dinheiro fêmea. Uhum. Entendi. Agora eu entendi. Então, se você trabalhar, se dedicar e fizer aquilo que é esperado e mais, Sim. ganha mais. Com toda certeza. Então, assim, a gente vem sendo exemplo para a região que a gente atua. Realmente, o número de currículos que a gente recebe Aumentou bastante. aumentou muito. Aumentou Que bastante. legal. E quem está ali dentro quer trabalhar para continuar ali. Então, acho que esse é o foco principal de fazer o funcionário vestir a camisa, acreditar naquilo e se sentir parte do que ele está fazendo. Porque eu acho que essa parte da mão de obra que a gente fala é um desafio para qualquer negócio, né? Sim. E ser gestor como você, né, Ricardo, é enfrentar esse desafio, seja na suinocultura, na indústria, no frigorífico. Olha o tamanho da obra criada que a gente teve recentemente no Brasil, e uma das travas hoje é como é que eu boto gente para trabalhar. Não só
por causa do emprego em si, mas como é uma obra bastante grande, como eu viabilizo também que essas pessoas consigam ter aonde dormir, aonde ficar, onde que a cidade se desenvolva junto para agregar mais de 12 mil funcionários. E eu acho que esse desafio, o Dirceu fala muito isso. Se a gente ficar botando que sempre, é mão de obra, o meu problema é esse, e não olhar em resolver o problema, fica muito difícil. Mas aqui, como uma das coisas que me interessa é que a gente está falando da dificuldade lá da universidade, né? Em a gente formar dentro de zootecnistas e veterinários pessoas voltadas para o suíno. Que a gente já vê dificuldade onde a gente tem a suinocultura como atividade principal da região. Sim. Por exemplo, Universidade Federal de Viçosa, Universidade Federal de Lavras, que são universidades que estão inseridas dentro de um contexto de suínos, né? Que é a região de Ponte Nova ali e tal. Aqui, como preparar isso, Ricardo? Como preparar essas pessoas? Porque não é tão tradicional a cultura a suinocultura aqui na regional. Como achar essas novas pessoas, criar esse interesse pelo suíno e trazer esse conhecimento, né? Botar isso para rodar. Marcino, uma mudança de chave que a gente teve foi no encontro de gerentes do ano passado, Oh, que beleza. certo? E o Luan sabe disso, que não é segredo. Eu voltando de viagem com o Roberto. Roberto, a gente assistiu a palestra do Luizinho, lá da Folhados, Uhum. e aí ele disse, pronto, bora virar a chave. É assim, foi assim. Roberto já foi na Folhados, já visitou lá, já tinha me falado. Mas não é que eu não acreditei na hora que ele me falou, mas foi o que eu quis ver naquele dia, foi ver essa palestra em si. E aquilo ali me deu um start. Vamos fazer, vamos para cima, vamos pegar um núcleo dos 4 que a gente tem, vamos pegar um núcleo e vamos começar a trabalhar, certo? Cara, preparar pessoas já é mais complicado, certo? Para a suinocultura, certo? Construção civil talvez seja mais fácil, os outros segmentos com certeza são bem mais fáceis, mas a suinocultura, animal em si, é mais complicado. E nós não temos nada preparatório aqui no estado, certo? Mas quando se tem uma vontade de dar certo, ô Marcino, as coisas vão acontecendo, certo? As coisas vão acontecendo. As pessoas vão criando apetite, as pessoas, elas afloram aquilo que ela tem de melhor, certo? E, cara, não é como diz, não é só pelo dinheiro, certo? Tem que gostar, certo? É claro que você vai para onde tá pagando melhor. Mas o pessoal, assim, hoje em dia a gente tem uma parte dessas, a gente contratou nesses últimos meses pessoas que já tinham trabalhado em outras granjas, Legal. certo? Pessoas que já tinham trabalhado em outras granjas. Assimilou o conhecimento deles, mas também nós estamos repassando a nossa forma de trabalho, certo? Mas uma parte técnica, uma escola técnica preparatória, nós não temos. Tem as universidades, mas para o pessoal que você vai partir para uma maternidade, para uma gestação, uma creche, é a gente que faz. É a gente que faz. Isso que eu ia falar, acaba que a Santa Mônica vira uma grande escola para esses novos entrantes, e vai aprendendo os mais Não tinha essa visão, Marcelo, não tinha essa visão, certo? E agora nós estamos tendo essa visão e Bacana. cutucando a turma. Bora para cima, bora para cima. E quem tá aqui há mais tempo, ensine. Rapaz, às vezes impressão, a gente imprime lá o que tem que fazer no decorrer do dia, numa creche, certo? Na maternidade já é algo diferente. Na gestação, você vai imprimindo, vai colando lá na parede, para o pessoal ver, para o pessoal entender, certo? O que está sendo feito. Porque tem muita gente que nunca trabalhou na roça, certo?
mas nunca cuidar de um boi solto. Mas cuidar de boi é uma coisa, cuidar de um suíno tecnificado é totalmente diferente. Manejo de ração, trocas de rações, certo? Olhar um calendário corrido, certo? Muitas dessas pessoas, hoje em dia não, mas antigamente eram semi-analfabetos. E hoje em dia, você tem celular para tudo. Celular para tudo. Para você fazer uma pesquisa, tá lá. Dá um Google que você encontra alguma coisa, Marcelo. Certo? É verdade. Você dá encontro. Mas assim, vai depender da pessoa saber o que ela quer. Certo? A gente faz a nossa parte. Mas o outro lado tem que ir para cima também. A gente sempre diz que a responsabilidade da empresa é criar o solo fértil, né? Mas a grama, para crescer, é a grama que tem que querer crescer. É a Se grama que tem que quiser crescer. crescer, não desabrocha mesmo em solo fértil. Lua, você tem ajudado nesse processo? Toda terça-feira eu tô lá, né, Ricardo? Quase toda terça-feira. Quase. Dá umas falhadas às vezes, né? Dá. Aí me dá um gancho essa sua pergunta aí, posso? Claro, claro. Para complementar. Porque quando a gente vê o processo de como começou, como cresceu, a história, e é muito bom sempre a gente conhecer a história, né? Lá atrás começou com 2 fêmeas num chevetinho, mais um machinho, depois foi buscar um pouco mais e começou ali. Ao longo disso teve pessoas que ajudaram todo o processo, que ajudaram seu pai. E ao longo disso também você teve bons parceiros que te ajudaram nesse processo. Eu queria entender qual que é a importância de ter grandes parceiros dentro desse processo de produção. Rapaz. Marcão, você quer que eu fale de você? Não, eu ele vai entrar. Pra eu falar dele. Não. Ele tá pedindo pra eu falar dele. Por quê? Porque o Marco. Mas só fala se for verdade, tá? Eu não vou falar, não. Você tentou, mas não conseguiu. Não, ele sabe que existem pessoas que, cara, tem a pessoa do Marco, que nos ajudou bastante, certo? Tem o Rodrigo Batista, que é outro amigo nosso, lá de Brasília. Rodrigão, um abração. Já esteve aqui com a gente também no Pode Porco. Quem quiser ver lá o conteúdo dele, tá na nossa biblioteca. Tem o Diego, na parte de genética, da ADB, certo? E assim, tem os nossos clientes também, o Marcão. São parceiros aqui que ajudaram bastante aqui a gente. Certo? Eu vou ter que falar uma porção de gente, mas esse pode pouco vai ser pequeno. Se eu for começar a falar de quem é quem na história de cada um, que tem cada cliente tem uma história conosco, certo? De parceria, de ajuda mútua. Tem os nossos funcionários, certo? Eu citei o exemplo de 3, mas tem mais gente. Tem o Lincoln no transporte, certo? O Lincoln é transporte e vendas. A Silvia, tem a Val, certo? Então, são pessoas que estão ali com a gente, dando mais do que era para dar, certo? Porque muitas vezes elas se excedem até no trabalho, ficam mais no trabalho do que em casa. Então, é, todo dia, quase todo dia, eu tô na granja e você vê a vontade de trabalhar, de prosperar, de dar certo. Tem os aperreios, tem os trabalhos, tem tudo que acontece no dia a dia, mas a gente vai só superando, vai só superando, vai só superando e, e vai aprendendo. Mas boas parcerias, ô Marcino, vale mais que dinheiro na conta às vezes, viu? Boas parcerias, tanto no dentro, tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora, vale mais do que dinheiro na conta às vezes. Às vezes não, muitas vezes. Quase sempre, que legal. Para mim, aprendizado, tá, Ricardo? Muito bom ouvir de quem faz a gestão de uma granja desse tamanho, o que é importante, o que não é, o que a gente olha, o que não olha. E dentro desse podcast, eu sei que é curto, tá?
Ricardo, mas podemos fazer vários episódio um, parte 2, parte 3, mas eu sei que o momento, quando a gente vai iniciar, fala, não, 2 horas, putz, a gente fica meio, mas o que que vai ter em 2 horas? Eu tava olhando ali, a gente tá se aproximando muito próximo das 2 horas e eu preciso em algum momento ir encaminhando para o final. Gostaria de passar a tarde toda aqui papeando, mas a gente precisa dar um fechamento nisso. E eu queria fechar com uma pergunta muito singela, tá, Pois não. Ricardo? Que é assim, ó. Isso tudo, primeiro, valeu a pena? Marcino, cara, é uma, é uma, é uma das grandes alegrias da minha vida. É trabalhar onde eu estou, certo? Eu não sou dono. Eu estou é, gerindo o negócio, que começou com os meus pais, certo? Uma alegria enorme, 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 enorme. Tanto que eu continuei com o mesmo nome da granja depois que meu pai faleceu. Já era Ricardo Paz, produtor rural, e eu continuei com isso. Vou continuar, certo? E, cara, faria tudo de novo. Tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Já errava até mais, para perder mais tempo. Para gastar mais tempo. Que foi bom, cara. É bom. Bom, 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 bom. Quando você faz o que você ama, é totalmente diferente. A sensação é outra, certo? Tanto que os problemas, é até ruim de você levar os problemas para casa, certo? É até ruim de você levar, que às vezes o pessoal pode achar que você está apaixonado, mas é o que eu tenho uma paixão que é o meu trabalho, certo? Não é a minha granja, eu não tenho esse pensamento, mas eu tenho uma paixão pelo trabalho, certo? Que eu estou exercendo. Então isso aí me motiva, me ajuda, certo? Faz com que as pessoas que estão ali comigo, da direita e da esquerda ali, que é o Roberto e o Lincoln, eles comprem a minha ideia, certo? Eles têm que comprar a minha ideia. Se eles não comprar a minha ideia, são eles que vão jogar para a turma o pensamento, certo? Então eles têm que comprar a minha ideia. E às vezes para comprar, você tem que ter jeito, ter jogo de cintura. Mas faria, faço e farei tudo de novo. Não tenho nenhuma dúvida com isso, não, cara. Que é muito bom, muito prazeroso trabalhar com isso. Rapaz, olha, você não sabe o prazer que tem você chegar num banco. Antigamente você ia pra fila de banco, hoje não vai mais, não. Fedendo a porco. É bom, Marcino, é bom. É o cheiro do dinheiro. É o cheiro do dinheiro. Legal. Nem vou fazer a segunda pergunta, que seria, tá feliz com com esse trabalho, e com a produção de suíno? Mas acho que tá mais do que respondido. Lua, pra você, valeu a pena? Lá atrás ter insistido, ido pra suinocultura e agora ter aceitado o desafio e ter vindo pro Nordeste há 4 anos atrás? Marcinho, vou ser bem sincero, viu? Faria tudo de novo também, e hoje eu digo com muita clareza que eu cheguei muito mais longe do que eu imaginei chegar, o que há 9 anos atrás, quando eu estava começando ali na atividade. Então, assim, a suinocultura me deu tudo, eu espero que me dê o restante pelo resto da minha vida. Que legal. Marcão, pra você, valeu a pena? Sempre vale a pena quando a gente olha para trás e tá numa atividade que ama, fazendo o que gosta, com grandes parceiros, né? Parceiros clientes, parceiros colegas de trabalho, e isso está no a nossa cultura, né? Como empresa. E eu já falei isso lá no nosso podcast lá da minha origem de uma fazenda de bovino, que a vida me levou a trabalhar com suínos e para mim isso é muito gratificante porque eu de fato amo o que eu faço, né? Então valeu a pena escolher essa atividade, valeu a pena todo esse caminhar, né?
E vale muito a pena estar aqui junto com vocês hoje. É muito bom. Fico muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcão. Para vocês que estão aí, se inspirem. Vocês estão vendo 3 relatos aqui de que tudo valeu a pena. Precisamos de mais gente na suinocultura, agregando, trazendo conhecimento, exercitando a gente a pensar, a construir. O espaço ainda é grande, a falta de gente capacitada ainda é grande. Espero poder inspirar a quem está nos assistindo com essa história tão bacana. Muito obrigado, Ricardo Pardi, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje, nesse momento especial. E obrigado por compartilhar tudo que você compartilhou com a gente aqui. Fica só agradecimentos a você por ter cedido esse tempo para vir conversar com a gente aqui no Ceará, aqui na suinocultura nordestina, suinocultura nacional e suinocultura internacional. Muito obrigado, Ricardo. Marcino, eu que agradeço, Marcão, você, o Luan. Luan é uma grata surpresa. Grata surpresa. O Luan, Que bom. hoje em dia, ele é nosso. Ele não é do Devil só, ele é nosso. Certo? Mas, assim, eu que tenho que agradecer a vocês pela oportunidade, certo? E por tudo, pelo trabalho, pelas oportunidades e pela amizade também. A amizade que foi feita, construída e com respeito. Eu acredito que nós temos ainda um caminho para frente bom para correr, Com certeza. certo? Tá bom, Marcino? Conte com a gente para pavimentar, que é o que a gente pode fazer, né? Mas a corrida é de cada um de nós e queremos estar junto. Obrigado. De nada. Vamos ficando por aqui. Esse é mais um episódio do Pode Porco, muito mais que especial. E queria agradecer a todos vocês. Entrem lá, compartilhem, curtam, enviem para quem vocês quiserem, porque esse aqui é um grande bate-papo e é para isso que a gente se propõe. Obrigado de novo a todos. E palmas para esse episódio. Show de bola.